Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo aqui está tudo jóia. Na aula passada, eu disponibilizei aí para vocês na aula e solicitei que vocês fizessem aí a atividade da página 39, a questão 1 a 8. Eu espero muito que vocês tenham feito. Lembrando, pessoal, que para que o nosso estudo ele tenha uma sequência, automaticamente uma matéria ela precisa da outra. Então, o capítulo 1 é importante, para que você saiba o capítulo 2, é importante que vocês tenham aprendido o capítulo 1. Para que você saiba o capítulo 3, que é esse que nós estamos trabalhando, é importante que vocês tenham, estudado, tenham visto aí o capítulo 2. Um capítulo, ele depende para que o próximo vocês consigam aí, um capítulo depende do outro, Então, nós vamos aqui começar a correção, tá? Eu começo com vocês corrigindo o exercício, então, da página 40. Vamos, então, iniciar a nossa correção. A primeira questão diz que o cruzamento entre uma planta maravilha da espécie Mirabilis jalapa com flores vermelhas e uma planta da mesma espécie, Então, está falando que também é Mirabilis jalapa, com flores brancas, origina apenas plantas com flores cor-de-rosa. Na primeira questão, pessoal, está perguntando qual que é a explicação para esse resultado. Galerinha, esse caso aqui é um caso clássico de dominância incompleta ou ausência de dominância. Lembra que nós estudamos em sala de aula que a presença de apenas um alelo para a cor vermelha, ela faz, gente, com que a planta produza aí o pigmento vermelho, só que em quê? Em menor quantidade. Como o alelo para a cor branca não produz pigmento, automaticamente essa planta ela terá a coloração que? Rosa. Então, basicamente, tá? É isso. Caso vocês tenham aí alguma dúvida, essa questão, ela está totalmente detalhada na página 38 do nosso livro, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem correr lá, que a resposta está lá. Nós fizemos esse exemplo em sala de aula. Na letra B, está perguntando o seguinte: quais são os genótipos envolvidos neste cruzamento? Pessoal, a planta que apresenta a planta vermelha, automaticamente, ela vai ser o quê? Vezão. Já a branca, a flor branca, vai ser expressa por bezão. A flor sendo rosa, vezão, tá? Esses são os possíveis genótipos aí que estão aí envolvidos neste cruzamento, entre uma planta Mirabilis jalapa vermelha e uma planta Mirabilis jalapa branca, tá? Então, os possíveis genótipos aí são esses. A questão número 2 retrata, o seguinte: qual é o resultado do cruzamento entre planta maravilhas de flores vermelhas e planta maravilhas de flores cor-de-rosa? E está pedindo também para que a gente dê a proporção genotípica e fenotípica desse resultado. Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam entender é que, neste caso, o que a gente vai cruzar aqui? Nós vamos cruzar flores vermelhas, expressas aí por vezão, com flores rosas, expressas aí por vezão. Desse cruzamento, os meus indivíduos são: quando cruzamos vezão com vezão, formamos vezão. Quando cruzamos vezão com bezão, formamos vezão. Quando cruzamos vezão com vezão, formamos vezão. E quando cruzamos vezão com bezão, formamos aí vezão. Então, basicamente, nesse cruzamento, lembrando que cada um equivale a 25%, se a gente observar, nós tivemos 50% de indivíduos o quê? De coloração vermelha, expresso por vezão, e 50% de coloração o quê? Rosa, expressa por vezão. Então, basicamente, nessa questão, o que estava pedindo para vocês fazerem era apenas isso. Muito simples, pessoal?
Questão 4. Por que se diz que na espécie humana do sexo biológico é determinado no momento da fecundação? Qual é a proporção esperada para cada sexo? Pessoal, isso vai depender se o ovócito aí for fecundado por um espermatozoide X, ele vai formar um zigoto que vai dar origem a um indivíduo do sexo quê? Feminino, XX. Mas se esse ovócito for fecundado aí por um espermatozoide Y, vai formar um zigoto que vai dar origem ao indivíduo do sexo quê? Masculino. Então o quê? XY. Essa determinação do sexo vai depender de quê? De quem for fecundado pelo ovócito, se ele for XX ou se ele for XY, tá? Se ele for XX, feminino, se for XY, masculino. E quando a gente fala de proporção, é 50%, né? Então tem 50% de chance de ser um menino do sexo masculino, nem 50% de ser menina do sexo feminino. Questão 5. Os genes são os únicos fatores que influenciam nas características de uma pessoa? Justifique sua resposta. Pessoal, não. As características, geralmente, elas são influenciadas tanto pelos genes, quanto que o quê? Pelo ambiente, tá? Por exemplo, uma pessoa aí que tenha tendência genética para obesidade, por exemplo, ela pode manter um peso saudável se ela controlar a sua alimentação. Agora, se ela já tem a tendência para a obesidade e não tem uma vida, não segue uma dieta, né, não tem uma boa alimentação, não se cuida, a probabilidade dela desenvolver a obesidade é extremamente alta. Então, isso não tem relação, tá? Os genes não são os únicos fatores para influenciar aí nas características de uma pessoa, não. O ambiente também é importante. Lembra que nós discutimos aí, nós falamos em sala da diabetes? Por exemplo, se na sua família tem muitos casos de diabetes, então a probabilidade de você ter diabetes, ela se torna um pouquinho alta. Se você for uma pessoa que, né, tiver aí uma boa alimentação, praticar atividade física, você vai desenvolver a diabetes? Pode ser que não. Provavelmente você não vai desenvolver a diabetes. Por quê? Você está se cuidando. Agora, você já tem a questão genética. Se nesse caso você não se cuida, né, você come aí as coisas, né, descontroladas. Então, a probabilidade de você ter é extremamente alta. Por quê? Você já tem essa tendência, ainda não se controla, né? Então, na verdade, os genes não são os únicos fatores que vão influenciar na característica de uma pessoa, não, tá? Fator ambiental também tem uma relação aí nessa situação também. Questão 6. Observe a imagem a seguir. O clone de um rato albino, né? O rato albino, ele é desprovido, ele não tem melanina, né, gente? Suas células aí não produzem melanina. Será também albino? Por quê? Pessoal, sim. Lembra que quando a gente trabalha com clonagem, o clone, ele geneticamente, ele é idêntico ao indivíduo original. Então, com certeza, se fosse clonado esse rato albino, né, o clone dele também seria albino. Questão 7. Bactérias não produzem naturalmente o hormônio insulina, importante no ser humano para controlar a quantidade de açúcar no sangue. Como é possível criar uma bactéria que produz esse hormônio? Sabe como que seria possível, pessoal? Se introduzisse na bactéria, né, o gene humano para a insulina. Se fosse introduzido, né, na bactéria, automaticamente ela começaria a produzir insulina e com isso, né, aí pergunta-se na letra B, qual que seria a importância dessa tecnologia? Gente, essa técnica, na verdade, vai permitir uma produção de insulina idêntica à insulina humana. Outra vantagem disso também é a questão dos testes, né? Os testes aí que são feitos aí em laboratório, né, com os animais, né, com mamíferos também. Então, basicamente, essa é a importância dessa técnica aí na questão da saúde, tá? Porque vai produzir uma insulina idêntica à humana, evitando o quê? Efeitos colaterais, evitando teste também desnecessário. Tá, ok? Então, basicamente, essas são as respostas aí das duas alternativas.
Questão 8. Que alteração nos cromossomos uma pessoa com síndrome de Down tem? Pessoal, a pessoa com síndrome de Down, ela possui um cromossomo a mais, e o de número 21, tá? Conforme nós aí, inclusive, discutimos aí isso em sala de aula. Hoje essa é a nossa correção das nossas atividades, tá? Eu espero aí que vocês tenham feito. Qualquer dúvida eu estou à disposição, meu e-mail está registrado aí abaixo. Na nossa próxima aula, então, nós começaremos aí o nosso capítulo 3, as primeiras ideias evolucionistas. Bom final de semana para vocês, bom feriado, fiquem com Deus. Até a próxima aula, pessoal!